Às vezes, uma pessoa sente que seu corpo funciona de maneira diferente, involuntariamente, se pergunta se isso não seria um presságio oculto do fim iminente da vida. Tal pensamento pode parecer incomum, mas em muitos idosos, o organismo realmente começa a emitir sinais quase imperceptíveis muito antes que os outros percebam a verdadeira situação. Esses avisos nem sempre são dramáticos ou óbvios. Pelo contrário, muitas vezes são mudanças sutis, que se desenvolvem gradualmente e são facilmente atribuídas ao processo natural de envelhecimento. No entanto, ignorar esses sinais pode ser um erro crítico. Nesta narrativa, examinaremos 5 sinais de alerta cruciais que, segundo observações, se manifestam na grande maioria, 99%, dos idosos aproximadamente um ano antes de seu falecimento. Não são apenas fatos médicos secos de livros didáticos, mas sim padrões consistentes, identificados e confirmados por cuidadores, funcionários de hospícios, médicos e até mesmo familiares próximos que observaram atentamente seus entes queridos. Embora a presença de cada sinal individual não seja uma garantia absoluta, seu reconhecimento precoce pode ajudar as pessoas a tomar as medidas necessárias, encontrar paz interior ou, em alguns casos, até influenciar a situação. Talvez alguns leitores notem um ou mais desses sinais em seus entes queridos ou até em si mesmos. Em qualquer caso, manter-se informado confere poder. O poder de reagir, preparar-se e viver o tempo restante com maior clareza e profundo significado. Isso permite reconhecer um padrão que antes passava despercebido. E, o que é mais importante, ajuda a compreender o verdadeiro significado do que está acontecendo e a reagir com sabedoria, evitando o pânico e o medo. O primeiro sinal é o aumento da sensibilidade à temperatura. Um dos indicadores menos conhecidos, mas surpreendentemente comuns, de que uma pessoa se aproxima do fim da vida é a crescente sensibilidade às flutuações de temperatura e a diversas sensações físicas. Os que estão ao redor podem notar que a pessoa sente frio constantemente, mesmo em um ambiente aquecido, ou começa a reclamar que um cobertor antes confortável agora parece áspero ou muito pesado. Estímulos insignificantes, como uma leve brisa fresca, respingos de água ou até um toque suave, podem ser percebidos de forma exagerada, causando desconforto ou até irritação. À primeira vista, isso pode parecer apenas um pequeno inconveniente. No entanto, por trás disso, há algo muito mais profundo. À medida que o corpo começa a desacelerar suas funções, a eficácia da circulação sanguínea diminui. O sangue flui menos para as extremidades, mãos, pés, dedos. A pele fica mais fina, as reservas de gordura subcutânea diminuem, e o organismo tem cada vez mais dificuldade em regular sua temperatura interna. O que antes era percebido como uma sensação neutra, agora pode ser sentido como um frio penetrante ou um calor estranho e incomum. Essas mudanças não são fruto da imaginação. Elas são reais e frequentemente se manifestam aproximadamente um ano antes de uma deterioração significativa da saúde geral. Também se pode notar que a pessoa começa a usar vários suéteres mesmo em clima relativamente quente ou recusa-se a tomar banho porque a água lhe parece muito forte ou desagradável. Para alguns, até um lençol macio pode parecer um tecido áspero, causando constante agitação noturna na tentativa de encontrar uma posição confortável. Esse desconforto não é apenas um incômodo. É uma maneira peculiar do corpo comunicar que algo em seu funcionamento mudou e não está operando como antes. Como exemplo, podemos recordar Paul, um veterano de 79 anos que, no passado, adorava passar as noites na varanda, mesmo no inverno. Com o tempo, sua filha notou que Paul evitava completamente sair. Em casa, ele se cobria com meias grossas, luvas e 3 cobertores, mas ainda tremia. "O frio me penetra até os ossos", dizia ele, mesmo quando o termostato marcava confortáveis 24 graus Celsius. Ele também começou a se assustar com toques leves e reclamava de tecidos ásperos. Alguns meses depois, Paul foi diagnosticado com insuficiência cardíaca avançada. Em retrospecto, sua sensibilidade aumentada ao toque e à temperatura foi um dos primeiros sinais de que seu corpo já estava se preparando para um período mais lento e tranquilo. Essa sensibilidade aumentada não se manifesta apenas no nível físico, ela também possui aspectos emocionais. À medida que a energia vital de uma pessoa diminui, sua tolerância a estímulos externos também costuma reduzir. Ela pode preferir luzes baixas, sons suaves e um mínimo de distrações. Um ambiente que antes parecia acolhedor e convidativo, de repente pode se tornar opressor. Esse tipo de retirada da percepção ativa das sensações reflete um afastamento mais amplo do mundo, que frequentemente ocorre quando uma pessoa se aproxima do fim de sua jornada. Se os que estão ao redor notam que alguém está se tornando mais sensível ao toque ou à temperatura, o mais importante que podem oferecer é compreensão e compaixão.
Deve-se ajustar o ambiente, diminuir as luzes, providenciar tecidos macios e respiráveis, manter os quartos em uma temperatura constante e confortável e, o mais importante, perguntar o que exatamente ajuda a pessoa a se sentir mais tranquila. Esses ajustes podem parecer insignificantes, mas são capazes de trazer um enorme consolo em um momento em que cada pedacinho de paz é crucial. O segundo sinal é a fadiga constante que não desaparece após o descanso. Sentir-se cansado após um longo dia é absolutamente normal. No entanto, quando uma pessoa continua a se sentir exausta mesmo após uma noite completa de sono, quando até tarefas diárias simples, como escovar os dentes ou dobrar a roupa, parecem insuperáveis, então, talvez, algo mais sério esteja acontecendo. Para muitos idosos, a fadiga constante e inexplicável pode servir como um dos sinais de alerta precoces mais claros de que o corpo está começando a desacelerar de forma mais irreversível. Não se trata apenas do cansaço comum após uma semana agitada ou devido a um colchão desconfortável. É uma exaustão profunda, uma sensação persistente de peso que não desaparece, por mais que a pessoa descanse. Pode-se notar que a pessoa cochila durante o dia e depois acorda ainda mais cansada do que estava antes de dormir. Ela pode sentir confusão mental, desapego ou demonstrar menos motivação para atividades que antes lhe davam prazer. Em muitos casos, essa exaustão também está ligada à inflamação crônica ou a baixos níveis de oxigênio no sangue, o que é comum nas fases finais da vida. À medida que a circulação sanguínea enfraquece e a entrega de oxigênio às células diminui, o corpo começa a economizar energia, reduzindo a produção geral. O organismo não está apenas cansado, ele está se preparando para um descanso em um sentido muito mais amplo. Como exemplo, podemos citar a história de Linda, uma mulher de 74 anos que sempre participou ativamente da vida de sua igreja e comunidade. Em poucos meses, ela começou a faltar aos ensaios do coral e a pedir que outros assumissem suas responsabilidades de voluntariado. Aos amigos, ela dizia que estava apenas um pouco cansada. Mas, na verdade, até uma caminhada até a caixa de correio a deixava sem fôlego. Independentemente de quão cedo ela ia para a cama ou quão saudável se alimentava, a fadiga não passava. Os médicos descobriram mais tarde que seu coração estava enfrentando dificuldades significativas, e a perda de energia foi um dos primeiros sinais de que seu corpo estava desacelerando. A fadiga constante não pode ser ignorada. É um dos sinais mais honestos que o corpo emite, e raramente engana. Quando a energia vital se esvai, não é apenas uma manifestação do envelhecimento. Pode ser a maneira do corpo pedir ajuda, compreensão ou repouso. O terceiro sinal são as mudanças quase imperceptíveis na voz e na maneira de falar. Quando a voz de alguém começa a soar mais suave, mais lenta ou mais frágil do que antes, é fácil atribuir isso às mudanças naturais da idade. No entanto, em muitos idosos, especialmente no último ano de vida, essas sutis alterações vocais podem ser indicadores silenciosos, mas muito significativos, de processos fisiológicos mais profundos. A forma como a pessoa fala, a força de sua voz, a clareza com que pronuncia as palavras e até a frequência com que participa de conversas, tudo isso pode começar a mudar, pois seu corpo começa a economizar energia para manter funções vitais mais importantes. Este sinal de alerta é fácil de perder, pois nem sempre se manifesta instantaneamente. Tudo começa com pequenas coisas. Talvez alguém que antes cumprimentava os outros com um bom dia alto e animado, agora mal sussurre. Pode-se notar pausas mais longas entre as palavras ou que a pessoa para de terminar as frases, como fazia antes. Alguns começam a se repetir com mais frequência ou a perder o fio da meada no meio de uma frase. E, às vezes, simplesmente param de falar muito. Essas mudanças nem sempre estão relacionadas exclusivamente a deficiências cognitivas. Embora a perda de memória possa, sem dúvida, desempenhar um papel, muitas vezes é um sinal de que os músculos responsáveis pela fala, os pequenos músculos da garganta, boca e diafragma, estão enfraquecendo. Assim como os demais músculos do corpo, eles podem se cansar. E quando a energia é pouca, falar alto ou claramente simplesmente não parece valer o esforço. Permitam-me contar a história de Richard, um diretor de escola aposentado de 80 anos, que outrora possuía uma voz profunda e imponente, capaz de preencher qualquer sala. Sua esposa, Margarete, começou a notar que a voz de Richard estava rouca e fraca. Ele não participava mais de conversas em grupo e, quando falava, o fazia de forma breve e baixa. É só a garganta que está falhando, dizia ele. Mas, com o tempo, suas palavras se tornaram cada vez mais raras, e sua voz quase desapareceu por completo. Em um ano, a saúde de Richard piorou significativamente. Seus médicos explicaram que as mudanças na voz faziam parte do enfraquecimento geral de seu corpo,
um passo lento e silencioso em direção ao fim da jornada da vida. Essas mudanças também podem se manifestar como hesitação na fala. A pessoa pode saber exatamente o que quer dizer, mas ter dificuldade em pronunciar as palavras. Seu ritmo de fala diminui, e a fala pode ficar ligeiramente arrastada, especialmente à noite, quando as reservas de energia se esgotam. A questão aqui não se resume apenas aos aspectos da comunicação. Trata-se de o organismo começar a priorizar a economia de suas limitadas forças vitais. O quarto sinal são as mudanças quase imperceptíveis no padrão respiratório. A respiração é um processo que geralmente consideramos natural, até que ocorram quaisquer alterações. Um dos sinais mais reveladores de que o corpo está entrando em uma fase diferente de existência manifesta-se quando o padrão respiratório muda de forma silenciosa, mas persistente. Essas mudanças podem ser tão sutis no início que passam despercebidas. No entanto, se soubermos o que procurar, elas podem dizer muito mais do que quaisquer palavras. Em muitos idosos, essas mudanças começam com pequenos sinais. A respiração pode tornar-se mais superficial ou irregular. Alguns apresentam uma leve sibilância ou suspiros periódicos, especialmente durante a noite. Outros começam a fazer pausas entre as inspirações ou a suspirar com mais frequência. Isso pode não parecer urgente ou perigoso, mas muitas vezes é a maneira do corpo sinalizar que o coração e os pulmões estão sob estresse. Com a idade, os pulmões perdem sua elasticidade, e os músculos envolvidos no processo respiratório podem enfraquecer. Se o coração começa a ter dificuldades, a entrega de oxigênio para o resto do corpo torna-se menos eficiente. Isso desencadeia uma cascata de pequenos ajustes na forma como respiramos, quão profundamente, com que frequência e com que facilidade. Com o tempo, esses ajustes tornam-se mais perceptíveis, especialmente durante o sono ou o repouso. Nos estágios avançados da vida, enfermeiros de hospícios frequentemente relatam a chamada respiração de Cheyne-Stokes. Este é um padrão característico em que a respiração se torna irregular. É rápida por alguns segundos, depois desacelera, depois para brevemente, antes de recomeçar. Isso pode ser uma visão alarmante, especialmente para os membros da família. No entanto, para a pessoa que a experimenta, muitas vezes não é doloroso nem mesmo perceptível. É a maneira do corpo se regular quando a energia vital está se esgotando. Permitam-me falar sobre Margaret, uma mulher de 76 anos que começou a apresentar sinais de tais mudanças. Sua filha notou que, durante as conversas telefônicas, Margaret respirava um pouco mais pesadamente do que o normal. Margaret desdenhou, dizendo que era apenas porque ela havia atravessado o quarto. Mas, eventualmente, Margaret passou a evitar conversas longas, explicando que estava simplesmente muito cansada. Mais tarde, sua família percebeu que ela já estava experimentando os primeiros sinais de insuficiência respiratória há vários meses. Mas como ela nunca reclamou, ninguém deu muita importância até que sua condição piorou repentinamente. É importante notar que nem todas as alterações respiratórias estão diretamente ligadas ao envelhecimento. Às vezes, pode ser uma manifestação de asma, apneia do sono ou uma reação a medicamentos. Mas quando essas mudanças ocorrem lentamente, persistem ao longo do tempo e surgem sem uma causa óbvia, nunca devem ser ignoradas. Frequentemente, é a maneira do corpo comunicar que seus sistemas estão sob pressão. E, às vezes, essa pressão está relacionada a uma transição maior e mais permanente. Do ponto de vista psicológico, a respiração também reflete o estado emocional. Pessoas que se aproximam do fim da vida frequentemente experimentam mais ansiedade, mesmo que não consigam explicar a causa. Essa ansiedade pode se manifestar como falta de ar, aperto no peito ou uma sensação geral de inquietação. O corpo e a mente estão profundamente interligados, e as mudanças em um frequentemente se refletem no outro. Se você ou alguém próximo começar a apresentar sinais de respiração irregular, mesmo que em grau leve, reserve um momento para parar e observar. Ouça atentamente não apenas o som da respiração, mas também seu ritmo, profundidade e a facilidade ou dificuldade com que ela ocorre. Esses padrões silenciosos dizem muito sobre o que está acontecendo com o corpo. Não há necessidade de pânico, mas a necessidade de atenção. Frequentemente, essas mudanças na respiração são a maneira do corpo pedir ternura, manhãs mais lentas, movimentos suaves e mais espaço para descansar. É um apelo à paciência, não ao pânico. E o reconhecimento precoce pode ajudar a trazer consolo não apenas para a pessoa que o experimenta, mas para todos que a amam. O quinto sinal é a crescente indiferença às rotinas diárias e à higiene pessoal. Quando uma pessoa que antes se orgulhava de sua aparência, de repente para de pentear o cabelo,
trocar de roupa ou demonstrar interesse por comida e rotinas diárias, isso é algo mais do que um simples esquecimento. É um ponto de virada silencioso, mas significativo. Tal mudança frequentemente começa de forma imperceptível. Um banho perdido aqui, um café da manhã ignorado ali. Mas, com o tempo, fica claro que a centelha que antes os mantinha engajados com o mundo ao redor está se extinguindo. E em muitos idosos, essa indiferença começa a se manifestar no último ano de vida. É importante entender que essa mudança não ocorre porque a pessoa deixou de se importar. Na verdade, muitas vezes acontece porque a energia ou a força de vontade para cuidar de si mesma começam a diminuir. Ações simples, como vestir-se, escovar os dentes, preparar uma refeição, podem começar a parecer insuperáveis, desnecessárias ou até irrelevantes. O que antes dava estrutura ao seu dia, agora parece uma rotina que prefeririam pular. Alguns descrevem essa mudança como uma espécie de capitulação, não dramática e nem mesmo verbal, mas um soltar silencioso. Por trás disso, há um processo emocional e fisiológico profundo. O corpo começa a desacelerar. A fadiga torna-se uma companheira diária. A mente mergulha mais frequentemente em memórias, na paz, na reflexão. E, junto com isso, a necessidade de manter as rotinas externas começa a desaparecer. Isso não significa necessariamente que a pessoa está deprimida, embora possa parecer. A depressão geralmente é acompanhada de tristeza, desesperança ou culpa. Mas esse tipo de indiferença é mais parecido com uma resignação, uma sensação de que a agitação da vida não tem mais o mesmo significado de antes. Eles não clamam por ajuda, mas simplesmente se afastam silenciosamente do que antes faziam sem questionar. Lembremos a história de Edna, uma mulher de 81 anos que sempre foi impecavelmente vestida, mesmo para simples idas ao correio. Mas sua filha notou que Edna parou de usar brincos, não arrumava mais o cabelo e, às vezes, ficava com a mesma camisola por vários dias. Quando perguntada se estava tudo bem, Edna apenas sorria e dizia: "Estou bem. Só não me apetece mexer com tudo isso nestes dias." Seu apetite também diminuiu, e sua casa, antes tão arrumada, começou a acumular poeira. Alguns meses depois, ela foi diagnosticada com uma doença incurável que progredia silenciosamente há mais de um ano. Seu corpo sabia antes dos exames. Quando um idoso começa a negligenciar a higiene pessoal ou deixa de participar do ritmo habitual da vida cotidiana, isso frequentemente ocorre porque seu relógio interno está desacelerando. Sua atenção se volta para dentro. O tempo é sentido de forma diferente. Os momentos se estendem, e a urgência de manter as rotinas desaparece. Esse distanciamento também pode ser uma forma de conservar energia para o que é mais importante: relacionamentos, reflexão ou simplesmente descanso. Se você notar essas mudanças em alguém próximo, resista ao desejo de tentar rapidamente trazê-lo de volta à rotina habitual. Em vez disso, ofereça apoio gentilmente. Sente-se ao lado deles. Ofereça ajuda com os cuidados, não como uma obrigação, mas como um presente de amor. Incentive a alimentação não por dever, mas como um momento para compartilhar juntos. Essas ações se tornam menos sobre higiene e mais sobre conexão, sobre honrar quem eles são agora, e não quem foram antes. E se você mesmo estiver passando por essa mudança, saiba que não há motivo para vergonha. Isso não significa que você é preguiçoso ou negligente. Pode simplesmente significar que você está entrando em um novo capítulo que exige mais descanso, mais paz e um tipo diferente de cuidado. Este sinal é fácil de ignorar ou interpretar mal. Mas quando visto com compaixão, ele conta uma história muito humana sobre a vida que começa a desacelerar, e o que antes parecia importante pode não parecer mais. Não porque você está desistindo, mas porque você começa a soltar gentilmente e no seu tempo. Considerações finais. Se alguma parte da mensagem de hoje tocou seu coração, você não está sozinho. Esses sinais, a fadiga, a voz baixa, a respiração intermitente, o abandono das rotinas, não são apenas caprichos aleatórios do envelhecimento. São suaves dicas do corpo, sinais de que a vida está mudando e que a atenção, o cuidado e a presença são mais importantes do que nunca. Para alguns, é um lembrete para procurar ajuda médica. Para outros, eles oferecem a chance de refletir, preparar-se e focar no que realmente importa no tempo que nos é dado. Mas lembre-se, reconhecer esses sinais não é uma capitulação. É sintonizar-se com a onda da vida. É aceitar a vida como ela é, não com medo, mas com graça. Quer você perceba essas mudanças em si mesmo ou em alguém próximo, sua consciência é um presente. Um presente que permite conversas mais significativas, decisões mais ponderadas e transições mais pacíficas.
Porque, quando entendemos o que o corpo nos diz, podemos reagir não com pânico, mas com amor, compaixão e dignidade. Você não precisa saber todas as respostas. Você não precisa consertar tudo. Às vezes, basta estar presente, basta notar. E essa presença pode ser o maior consolo de todos.